Tô. A questão era qual? Deixa eu só Era descer a um pouquinho. segunda. A segunda de escoamento interno viscoso, né? Deixa eu ver qual foi a primeira. Essa foi a primeira? Foi. Então vamos para a segunda. Essa daqui? Isso. Acho que no vídeo dava até um número bem pequenininho. E aqui tá diferente. Elevado a 4. Lá embaixo, vermelho. Certo. Aonde que está elevado a 4? O diâmetro? Sim. Mas é porque na equação do Poiseuille, a equação é essa daqui, né? Cadê? É, Que é a é vazão. pela questão daquele homem. É. Deixa eu chegar lá na questão novamente. A equação dele relaciona a vazão com a queda de pressão por unidade de comprimento, e aí fica diâmetro a quarta mesmo. Eu substituí algum valor errado, foi isso? Era 10 a Não, menos 5. não, eu acho que foi no vídeo. Eu vi um 2. Aí não tava batendo. Mas eu acho que é isso mesmo. Ó, Aí porque eu na tava. questão, o que que Eu eu fiquei até fiz? em dúvida se a senhora como é, racionou alguma coisa, simplificou, mas não. Eu acho que foi eu que anotei errado. Ó, aqui o que que eu fiz? Ele dava a viscosidade dinâmica do óleo, a massa específica, o diâmetro e a vazão. Então, com a vazão, eu calculei a velocidade do escoamento, né? Vazão e área, calculei a velocidade do escoamento. Aí, com a informação da velocidade do escoamento, que deu realmente bem baixa, a gente verificou que o escoamento era laminar. Como o escoamento era laminar, aí eu podia usar essa expressão aqui, que era a equação do Poiseuille. E aí, a queda de pressão ficou 128 vezes a viscosidade vezes a vazão volumétrica, dividido por π vezes o diâmetro, a quarta. Aí realmente deu uma pressão bem baixa, né? Mas se você calculou isso Professora, e deu um aí valor pra onde diferente, foi você o faz aí. L? Oi? Pra onde foi o L da fórmula? Ah, não multipliquei pelo L, né? Vamos ver aqui. Mas na questão ele não fornece, parece, não é isso? Foi, eu não vi na questão, mas na hora de se substituir, acho que a senhora passou batido. Mas então, ó, se na questão, bom dia, Daniel. Se na questão ele não fornecer o valor de L, então a gente calcula a queda de pressão por unidade de comprimento, tá? JP sobre L. Então, Pascal por metro. Essa seria a queda de pressão que o escoamento sofreria a cada metro de tubulação. Beleza? Beleza, professora. Ok, então. Bom, tudo certo, Daniel? Pessoal, na aula de hoje, né, a gente está finalizando, na realidade, nosso conteúdo, né? Eu botei lá no canal para vocês uma aula com mais questões de escoamento interno viscoso, uma para o caso laminar e uma para o caso turbulento, né? Na aula passada, a gente terminou de falar a respeito da perda de carga, como era que a gente calculava essa perda de carga para o escoamento turbulento, né? Ou laminar, enfim. A gente também falou, né, sobre o fator de atrito, diagrama de Moody. E agora, né, a gente entra para praticamente o nosso último tema de conteúdo, né, da nossa disciplina, que seria das unidades de bombeio, né? Então,
não sei se vocês chegaram a ver os exercícios da aula passada de perda de carga de escoamento turbulento, mas tinha uma questão que foi essa daqui que eu resolvi, né? Que ela trazia justamente essa situação em que um fluido escoava numa tubulação, né? Essa tubulação, ela era... O fluido só escoava nela, não tinha nenhum acessório nessa tubulação, certo? E aí, ele estava sujeito à perda de carga pelo fato dele ser um fluido viscoso, certo? Então, era uma tubulação horizontal, então não tinha variação aí dessas cotas de elevação. Além disso, o diâmetro da seção de entrada era igual ao diâmetro da seção de saída, né? Então, isso obrigava as velocidades nessas seções a serem iguais. E aí a gente via que existia uma queda de pressão no escoamento entre a seção 1 e a seção 2, que era justamente devida à perda de carga. Essa queda de pressão era devido à característica viscosa do fluido. E aí a gente falou, quando estava resolvendo essa questão, que quem tinha a função de repor a energia do fluido na forma de pressão era justamente as bombas, né? Então, a gente tinha uma situação em que esse fluido saía de uma bomba 1 com uma pressão alta, e aí, né, toda a energia que ela fornecia para ele, né, em termos de energia cinética do fluido e em termos também de elevação desse ponto 1, e aí ele perdia energia mecânica até chegar numa seção no ponto 2, né? E nesse ponto 2, a gente considerava que deveria existir uma nova unidade, né, de bombeio, um novo conjunto de bombas, que seja, que fossem repor essa energia mecânica que foi perdida pelo fluido e bombeá-lo, né, para uma nova localidade. E essa nova localidade podia ter elevação diferente, né, podia ter... o diâmetro da tubulação poderia ser igual ou diferente, né? E aí a gente tinha uma nova estação de bombeio para, né, que deveria levar esse fluido para um ponto mais adiante, certo? Então, agora a gente começa a tratar justamente desses elementos, né, desse elemento importantíssimo para o escoamento de fluidos, que são as bombas, certo? Então, a gente sabe que se a gente quer manter um fluxo de um fluido, mas esse fluido, ele é viscoso, né, ele apresenta perda de energia mecânica durante o escoamento, então eu vou ter que fazer o bombeio desse fluido, né, para manter esse fluxo dele. Se a gente for analisar exclusivamente o equipamento, né, a bomba, né, em geral, a gente considera que elas trabalham em regime permanente e que são adiabáticos, né? Ou seja, as transferências de calor, energia interna para o fluido dentro do equipamento, elas podem ser desprezadas. Se a gente fizer isso, né, e analisar aqui um equipamento de bombeio sob a perspectiva da equação da conservação de energia, com essas considerações, né, a gente cancela o termo de taxa de transferência de calor e variação de energia interna do fluido, né? E cancela também o termo de variação, né, da energia contida no volume de controle. Então, a gente consegue ver que o trabalho realizado pela bomba vai ser referente, né, à manutenção de um fluxo de massa de fluido, né? E que esse fluxo, né, tem características energéticas aqui na região de saída e características energéticas aqui referentes à pressão, carga cinética e elevação na entrada, certo? Se a gente está falando exclusivamente da bomba, né, então, geralmente, o diâmetro da seção de entrada é igual ao diâmetro da seção de saída, né? Se isso ocorrer, a gente fica com a situação em que essa velocidade da seção de saída tem que ser igual à velocidade da seção de entrada. E, além disso, né, dentro do próprio elemento de bombeio, em geral, não existem variações aí significativas de elevação.
então o GZ aqui da entrada e na saída se cancelam. Então, se a gente for trabalhar com essa equação de conservação de energia para a bomba, exclusivamente, a gente vai ver que essa taxa de realização de trabalho pela bomba diz respeito ao produto da vazão mássica, vezes a diferença de pressão entre a saída e a entrada, né, dessa bomba, dividido pela massa específica do fluido. Se vocês se lembrarem, né, a vazão mássica, M ponto, é o produto justamente ρVA, né, massa específica, vezes a aceleração, vezes a velocidade, vezes a área. Então, a gente fica com a taxa de realização do trabalho da bomba podendo ser representada dessa maneira, né? Mas como M ponto é justamente ρVA, né, o produto desses três termos, a gente pode também representar esse trabalho realizado pela bomba como sendo justamente igual a, veja só, a vazão mássica é ρVA quando a gente multiplica pelo ΔP da bomba dividido por ρ, né, a gente pode dizer que essa taxa de realização de trabalho pela bomba... Ai, meu Deus, cadê meu mouse? Essa taxa de realização de trabalho pela bomba vai ser simplesmente o produto da variação de pressão na bomba, né, do ΔP da bomba, vezes a vazão volumétrica. Então, um ponto, né, que a gente pode também observar vendo essa equação é que a gente sabe, né, das aulas anteriores, né, a gente sabe que um cálculo de perda de carga principal, né, uma perda de carga referente ao atrito, né, ela é dada pela variação de pressão dividido pela massa específica. Então, a gente poderia calcular uma perda de carga teórica, né, de uma bomba, como sendo o ΔP da bomba dividido por ρ. Né? E isso aí seria dado justamente pela razão entre a taxa de realização de trabalho e a vazão mássica do fluido que está escoando, certo? Esse ΔH da bomba aqui, né, perceba que a gente consegue ver claramente que a atividade de bombeio, ela vai proporcionar um ganho de energia para o fluido, né? É o que a gente quer quando a gente bombeia um fluido. Mas essa energia que está sendo fornecida ao fluido, ela é exclusivamente energia numa forma de pressão, né? Muita gente acha que uma bomba aumenta a velocidade do escoamento. Não é isso, né? A bomba, ela aumenta a pressão do fluido, né? Aumenta a energia do fluido na forma de pressão, e se, obviamente, não houve variação de diâmetro entre a seção de entrada e a seção de saída dessa bomba, então não houve ganho de energia cinética do fluido. Então, na realidade, o fluido, ele não ganha velocidade quando ele é bombeado, ele ganha pressão, tá bom? Como qualquer equipamento aí de funcionamento, né, acionamento por um motor e tudo mais, a gente pode medir a eficiência do processo, né, dentro do equipamento. Então, a eficiência de uma bomba, ela vai ser dada pela razão entre a potência que a bomba consegue fornecer ao fluido, né, que seria o W ponto da bomba, dividido pela energia que ela recebe, né, para produzir esse efeito. Então, a gente sabe que o equipamento de bombeio, ele está ligado, seja a um motor mecânico, seja a uma fonte elétrica,
enfim, ele está sendo acionado, né, por uma fonte de energia externa, e a eficiência do equipamento ela é dada pela razão da potência que ela consegue transferir ao fluido em relação à potência que eu preciso consumir para fazer com que o equipamento funcione, certo? A gente precisa fornecer a bomba. Como eu falei para vocês, né, aquele termo de ΔH da bomba, né, ele trazia uma perda de carga, né, teórica para essa bomba. Mas, na realidade, a gente não tem uma perda de carga, né, no equipamento de bombeio. O fluido, ele está recebendo energia desse equipamento. Então, a gente poderia entender essa atividade, né, como uma adição de energia ao fluido, então, uma perda de carga negativa, certo? Então, se a gente quiser trabalhar com a equação da conservação de energia entre dois pontos, e entre esses dois pontos existe um equipamento de bombeio, então a gente tem justamente, né, que considerar a presença da bomba, e essa presença da bomba se reflete em um ganho de energia para o fluido entre as seções 1 e 2. Então, aqui ele está sendo contabilizado como um ΔH, né, uma perda de carga negativa, tá bom? Então, vamos fazer essa questão aqui, que é uma questão um pouco parecida com aquela que a gente fez, que eu fiz na aula de exercícios de ontem, certo? Segue o mesmo raciocínio, a gente passa por algumas etapas similares, e a gente tem a vantagem de que essa questão, ela também trabalha com alguns dos conceitos referentes ao bombeio, certo? Então, aqui ele coloca assim: o petróleo escoa através de um trecho horizontal de um oleoduto no Alasca, o início é quase igual, né? A uma taxa de 2,994. Eu vou anotar aqui os dados fornecidos pela questão, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso nessas questões, principalmente que tem muita informação, para a gente não perder, né, nenhuma. Então, a vazão volumétrica fornecida é de 2,944 metros cúbicos por segundo. E... Oh, meu Deus. Aí ele diz que o diâmetro interno desse tubo é de 1,22 metros. A rugosidade do tubo é equivalente à do ferro galvanizado. Então, vazão volumétrica, né? O diâmetro do tubo é de 1,22 metros. A rugosidade equivale à do ferro, ferro galvanizado, né? A pressão máxima vale 8,27 megapascais, e a pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos na solução, né, do petróleo, P mínima, é igual a 344,5 kPa, né? Ele fornece que a densidade relativa do óleo é de 0,93 e que a viscosidade é de 0,0168. Viscosidade igual a 0,0168. Nessas condições, determine o espaçamento máximo possível entre as estações de bombeamento, e se a eficiência da bomba é de 85%, determine a potência que deve ser fornecida. Então, eu vou colocar aqui a eficiência da bomba. É de 85%, certo?
Vamos lá. A gente tem essa situação que está sendo descrita aqui na figura, certo? Existe um fluido que está escoando, né? Esse fluido é um petróleo, né? Ele está sujeito a uma pressão máxima de 8,27 kPa, né? A gente supõe, obviamente, que essa pressão máxima corresponde à saída de uma unidade de bombeio, né? Em que ele tem o máximo da sua energia, né? Então, ele tem pressão máxima de 8,27, e ele diz que a pressão mínima para manter os gases dissolvidos é de 344,5 kPa. Significa que o comprimento máximo aqui entre essas unidades de bombeio, né, ele tem que ser, no máximo, aquele que essa pressão final vai ser de 344,5, certo? Então, o fluido ele vai perder essa quantidade de pressão, né? Vai estar sujeito a essa perda de carga ao longo do escoamento. Então, aqui na figura fica bem claro, ó, que o fluido sai de uma região de alta pressão com 8,27 pascais, que seria megapascais, que seria a região de saída da bomba, né? Escoa ao longo desse volume de controle 1 até atingir a pressão de 344,5 kPa, que seria justamente o início, né, de uma outra unidade de bombeio. Então, se a gente observar aqui, ó, tem a seção 1 aqui no final desse equipamento, mas aqui, ó, tem um corte 1 novamente, né, isso significando que a saída aqui desse ponto se inicia uma nova estação, tal qual essa, tá bom? Então, a gente tem várias informações aqui, né? Vazão volumétrica, diâmetro, qual que é o tipo de tubulação, a variação de pressão a qual o fluido está sujeito, e as características do próprio fluido, certo? Se a gente pegar a nossa equação da conservação da energia, né, para esse volume de controle 1, né, que diz respeito justamente à saída da unidade de bombeio até a chegada na unidade de bombeio seguinte, a gente verifica que não existe variação de elevação, né, entre os pontos 2 e 1, eles são pontos referentes ao escoamento horizontal. Se tivesse variação de elevação, a gente ia considerar aqui, né, podia ser que o ponto 2 estivesse 200 metros acima. Então, a gente ia ter aqui a inserção, né, a contabilização dessa energia, dessa carga hidrostática. É fornecido também, ó, que as velocidades são as mesmas devido ao fato da tubulação não variar de diâmetro, né? Se houvesse alguma variação de diâmetro aqui, né, por exemplo, através do uso de um bocal ou uma restrição, enfim, uma válvula que proporcionasse isso de alguma forma, a gente ia ter que contabilizar a perda de carga no acessório, né, que seria a presença desse elemento que causa a restrição do diâmetro, e a gente também ia ter que contabilizar o trecho, né, as velocidades em cada trecho, né, num trecho 1, a gente ia ter uma dada velocidade de escoamento, e no trecho 2, a gente ia ter uma velocidade, né, se houvesse uma redução, no trecho 2 a velocidade seria maior, ok? A questão aqui, também não existe nenhuma informação de que haja qualquer acessório nesse escoamento. Então, essa perda de carga aqui nos acessórios, a gente pode desprezar. Então, a gente consegue dizer, né, que P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ tem que ser igual à perda de carga principal, e a gente sabe que a perda de carga principal é o produto do fator de atrito, L sobre D, vezes velocidade ao quadrado. Velocidade aqui, pessoal, uma velocidade média na seção, né? Porque justamente esse escoamento é viscoso. Sobre 2, certo?
Então, perceba, o nosso interesse é em determinar qual que é esse espaçamento máximo possível entre as unidades de bombeio. Então, a gente quer determinar quem é esse L aqui, tá? A gente sabe o diâmetro da tubulação, pode determinar essa velocidade com facilidade, porque a gente já sabe qual é a vazão volumétrica, né? E a gente sabe qual que são as diferenças de massa específica de pressão entre a seção 1 e 2, e o fluido é um fluido incompressível, né? Com massa específica 930, né? 0,93 vezes 1.000, que seria a massa específica máxima da água. Então, para a gente fazer essa conta aqui e determinar qual que seria o valor de L, a gente tem praticamente tudo, né? Exceto o fator de atrito que caracteriza esse escoamento. E o fator de atrito, nós sabemos que é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, certo? Isso implica, né, que a gente vai ter que calcular quem é o número de Reynolds característico para esse escoamento, né? Então, a gente vai precisar determinar esse valor. E a gente vai precisar também determinar quem que é a rugosidade relativa dessa tubulação, né? Então, rugosidade relativa é Zinho sobre D. Tá? Uma vez que a gente tem essas duas informações, a gente pode optar ou pelo uso da equação de Colebrook, que é uma equação interativa, né, para determinar esse fator de atrito, ou pelo uso do diagrama de Moody, que também vai nos dar uma informação desse fator de atrito, tá? Então, vamos para o que precisa ser tratado primeiro, que é justamente trabalhar com esses dois parâmetros aqui, Reynolds e rugosidade relativa. O número de Reynolds, a gente vai trabalhar com o valor da densidade relativa, Sg igual a 0,93, vezes a massa específica máxima da água, certo? Para a gente obter o valor de ρ. A velocidade do escoamento vai ser dada por vazão volumétrica dividido pela área, né? Diâmetro da tubulação e viscosidade do fluido. Eu vou colocar, já que eu não consigo substituir todos esses valores aqui direto, eu vou colocar SG vezes direitinho, tá? Vezes a massa específica da água. Vou calcular essa velocidade aqui isoladamente, ok? A gente sabe que vazão volumétrica é o produto velocidade vezes área, né? Então, a velocidade média desse escoamento vai ser justamente 4 vezes 2,944 dividido por π vezes o diâmetro, que é justamente de 1,22 metros ao quadrado, certo? Então, esse valor de velocidade fica 4,2944 dividido por π, dividido por 2,49 metros por segundo, certo? Então, a partir dessa informação aqui, a gente já pode substituir para determinar qual que vai ser o número de Reynolds. Então, zero nove três
1000 vezes 2,94 vezes o diâmetro dessa tubulação, 1,22, dividido pela viscosidade desse fluido, 00168. Certo? Então, o número de Reynolds que caracteriza esse escoamento vai ser 0,93 vezes 1000 vezes 1,22 dividido por 00168. Então, o meu deu 168.262,1. Não tem unidade, né? Então, deu um número de Reynolds de 1,7 aproximadamente, vezes 10 a quinta, né? Caracterizando um escoamento turbulento, como a gente já esperava, tá? Então, uma vez que eu tenha essa informação, o outro parâmetro que a gente precisa determinar é a rugosidade relativa, né? Para poder determinar qual que é o fator de atrito. Rugosidade relativa é Ezinho sobre o diâmetro, né? E aí, Ezinho, né, corresponde justamente a uma informação do tipo de tubulação na qual o fluido está escoando. Então, isso aqui é escoamento de ferro galvanizado, né? Então, a gente vai entrar aqui no diagrama de Moody mesmo, a gente já consegue verificar alguns valores, né? E aqui tem, ó, justamente, galvanized iron, né, ferro galvanizado, com um valor de rugosidade absoluta de 0,15 milímetros, certo? Então, Ezinho vale 0,15 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pelo diâmetro da própria tubulação, 1,22 metros. Então, 0,15. A gente vai ter 0,12312, né? Sendo o valor da rugosidade relativa dessa tubulação, certo? Então, vou deixar praticamente 0,301, né, para ser o nosso valor de referente à rugosidade relativa nesse caso. Eu vou copiar essas duas informações aqui para um slide do diagrama de Moody, para que a gente possa, né, substituir os valores adequados aqui e poder fazer nossas estimativas. Então, o número de Reynolds seria de 1,7 vezes 10 a quinta, e rugosidade relativa de 0,0001, tá? Então, não sei se vocês já assistiram a aula referente à questão, né, de escoamento viscoso turbulento, mas aqui a gente tem justamente no eixo horizontal do diagrama de Moody, a gente tem justamente o número de Reynolds, né? E aí, como que funciona esse gráfico, né? Aqui a gente tem a escala, ó, de 10 a terceira, então ela se inicia aqui nessa curva que eu estou tentando destacar aqui, certo? Aqui, ó, se vocês quiserem conferir, a gente tem aproximadamente 2 vezes 10 a terceira, caracterizando aí, ó, a mudança do regime de escoamento laminar para um escoamento turbulento, tá? Então, a gente trabalha aqui, ó, com 2 vezes 10 a terceira, 3 vezes 10 a terceira, né? Esses números aqui, vezes a ordem de grandeza que o antecede, certo? Então, aqui se inicia a ordem de grandeza de 10 a quarta, então aqui seria 2 vezes 10 a quarta, então aqui se inicia a ordem de grandeza de 10 a quinta, né? E essa curva aqui seria a curva de 2 vezes 10 a quinta. Então, esta aqui seria a curva de 1,5 vezes 10 a quinta. Então, no nosso caso, a gente estaria entre esses dois pontos aqui, 1,7 vezes 10 a quinta, nessa situação do escoamento. Tá?
Para o eixo referente à rugosidade relativa, né, então a gente tem o valor de rugosidade relativa sendo igual a 0,1230, né? Então, isso aqui corresponde a essa curva aqui, que é essa curva em azul. Deixa eu tentar destacar aqui para todo mundo ver, né? Eu sei que esse que está em vermelho não está bem coincidindo com a curva, né? Mas seria essa curva aqui em azul que eu estou tentando destacar, certo? Então, a gente vai acompanhar essa curva até alcançar lá o nosso valor referente ao escoamento, né, do número de Reynolds. Então, seria aqui, neste ponto, a interseção entre esses dois eixos coordenados, né? Assim sendo, a gente pode fazer a leitura do fator de atrito, né? Cadê a curva de 0,001? É essa aqui. A gente pode fazer uma leitura de fator de atrito conforme, né, tá aqui esse eixo pontilhado. Então, a entrada dessas duas informações corresponde a um fator de atrito de, olha, aqui seria 0,015, nessa curva 0,016, aqui 0,017 e aqui 0,018. Então, a gente está trabalhando com 0,017,5, né? 175. Seria o nosso fator de atrito. O fator de atrito característico dessa condição de escoamento. Então, a gente pode escrever aqui fator de atrito a partir dessas duas informações igual a 0,0175. Ok? Uma vez determinado o fator de atrito, então a gente pode retornar para a nossa equação da conservação de energia e determinar qual que seria justamente esse máximo espaçamento, né? A gente tinha dito, ó, em um momento anterior, que a gente precisaria do fator de atrito para poder determinar justamente quem era esse máximo espaçamento. Então, a gente fez essa etapa aqui, obtivemos essa informação, e agora a gente vai substituir na nossa equação da conservação da energia para determinar quem seria esse valor de L, tá? Então, a pressão máxima seria de 8,27 vezes 10 a sexta pascais, fez a sexta. A massa específica do fluido é 930, né? 0,93 vezes a massa específica da água. A pressão na seção 2, 344,5 vezes 10 a terceira, dividido também por 930. Fator de atrito, 0,0175. O diâmetro da tubulação é de 1,22 metros e a velocidade que a gente calculou foi de 2,94 metros por segundo. Certo? Então, basta a gente fazer essa continha para determinar qual que seria esse máximo espaçamento aqui. Ok? Bom, continuando aí, isso aqui vai dar alguns quilômetros, tá, pessoal? Deixa eu ver, fazer aqui. Já está tão... Só conferir o valor da velocidade. A gente calculou para ser 2,49, né? Eu coloquei ali 294. 2,49. Então, 2,49 ao quadrado, dividido por 2, vezes
0,0175 dividido por 1,22. 0,0447, que multiplica esse espaçamento máximo, né? E 8,27 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira, dividido por 930. Algo estranho aqui. Pode ser na minha conta, que eu devo ter errado alguma coisa aqui. Bom, esse comprimento, pessoal, ó, ele é para dar de 192 quilômetros, tá? Essa distância entre esses dois pontos. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui na minha calculadora, estava dando meio metro. Muito esquisito. Alguma coisa eu fiz errada aqui na hora de substituir esses valores, tá? Então, percebam que a unidade de bombeio, ela consegue mandar esse petróleo nessas condições aí por aproximadamente 200 quilômetros, né? É como se a gente tivesse uma unidade aqui em Natal e mandasse o petróleo lá para João Pessoa, além de João Pessoa, né? E aí, quando chega lá, tem outra unidade para fazer o bombeio subsequente, tá bom? Bom, a segunda parte dessa questão diz respeito a, propriamente, a questão do bombeio do fluido, né? Então, ele pergunta assim, se a eficiência da bomba é de 85%, qual que deve ser a potência fornecida a cada estação de bombeamento? Então, um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que vocês não precisavam ter resolvido a primeira parte da questão para resolver a segunda, tá bom? Porque, justamente, a gente sabe que a eficiência de uma bomba diz respeito à razão do trabalho que a bomba, da potência, né, que essa bomba transfere ao fluido, em comparação com a potência que é fornecida para o funcionamento dela, né? Então, seria o trabalho da bomba em relação ao trabalho que é fornecido para que ela funcione. Então, nosso objetivo nessa questão é determinar quem seria esse W ponto entrando, né? A potência que tem que ser fornecida para que a unidade de bombeio funcione. Meu Deus, sumiu agora. Pronto. Então, o nosso objetivo é de calcular quem é esse trabalho, né? Entrando aí, esse trabalho referente à unidade de bombeio. Então, isso aí vai ser a razão entre o trabalho, a potência da própria bomba, isso aí vai ter que estar dividido justamente pela eficiência dela, né? E aí a gente sabe, né, que a potência da bomba é justamente o produto delta P da bomba dividido por multiplicado pela vazão volumétrica, que é o delta P da bomba
dividido pela eficiência, sendo que esse ΔP da bomba tem que estar multiplicado aí pela vazão volumétrica com que o fluido escoa, certo? E essas informações já são todas fornecidas na própria questão. A vazão volumétrica é de 2,944 metros cúbicos por segundo. O ΔP da bomba é justamente essa diferença da pressão na saída menos a pressão na entrada da bomba. Então, 8,27 megapascais menos 344,5 quilopascais dividido pela eficiência, que é de 85%. Perceba que esse tempo que a gente vai calcular, né, o trabalho que está sendo fornecido à bomba tem que ser maior do que o próprio trabalho da bomba, né? 8,27 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira, vezes 2,944, dividido por 0,85. Então, isso aqui deu 27,45 megawatts. Ok, pessoal? É uma potência realmente relativamente elevada e deve ser mesmo, né? Porque a gente está mandando petróleo, que é um fluido muito viscoso, por uma distância relativamente grande, 200 quilômetros quase. Ok? Bom, pessoal, quando a gente falou a respeito dessa questão aqui, ele coloca um detalhe que eu queria comentar com vocês, né? Deixa eu ver se está aqui nesse slide propriamente dito ou se está em outro. Né? Ele fala sobre o fato de esse fluido, né, que está escoando, ele ter um percentual da sua... Ele é um líquido, né, é um petróleo, mas que ele deve ser mantido a uma pressão mínima para que os gases, né, mantenham-se dissolvidos na solução. Certo? Então, esse fenômeno, né, de os gases contidos na solução do petróleo, eles saírem dessa solução, né, do líquido, né, diz respeito a justamente uma propriedade dos fluidos que se chama pressão de vapor, certo? Então, a pressão de vapor seria justamente essa pressão parcial, né? Se a gente tivesse aí, imagine essa situação em que a gente tenha somente uma fase líquida, né? E aqui eu tenho um êmbolo móvel, né? Na medida que eu puxo esse êmbolo aqui para cima, a gente diminui a pressão aqui dentro desse cilindro, né? Desse pistão, digamos assim. E uma parte desse líquido, ele pode, a depender das condições de pressão, passar para uma fase vapor, certo? Então, essa pressão de vapor seria a pressão parcial, né, do vapor em contato com um líquido saturado a uma dada temperatura. Então, não sei se vocês já se lembram de ter visto um diagrama como esse, né, na disciplina de termodinâmica. Esse aqui é um diagrama PVT de uma substância pura, certo? Ele traz para a gente a informação de como que se comporta, né, um fluido, um líquido, na verdade um fluido. Aqui a gente tem regiões referentes à condição de líquido comprimido, à condição de um líquido saturado, que seria essa curva aqui desse lado esquerdo, à condição de uma mistura líquido-vapor, né? A parte de vapor saturado e a condição de um vapor superaquecido. Então, assim, a gente está acostumado, né? Como que a gente faz tradicionalmente para
que um líquido entre em ebulição, né? A gente está acostumado a pensar em pegar esse líquido, que ele está a uma pressão constante, a gente aumenta a temperatura dele, fornecendo calor, e aí ele entra em ebulição numa dada condição, né? Essa é a maneira que a gente mais tradicionalmente pensa, né? Para fazer com que um fluido comece, né, entre em ebulição. E entrar em ebulição é um processo em que o líquido passa a ter justamente um equilíbrio com o seu vapor naquela condição de pressão e temperatura, certo? Então, a gente geralmente pensa dessa maneira, né? Como que eu posso promover essa mudança de fase de um líquido para a fase vapor? Esse é o caminho que a gente está mais acostumado a pensar. Porém, a gente também pode vaporizar um líquido através de mudanças de pressão, certo? Não é exclusivamente um aumento de temperatura a uma dada condição que vai promover essa mudança de fase. A gente também pode conseguir isso através de uma variação de pressão. Então, veja só, nesse diagrama aqui, a gente tem uma região que a gente chama de região do líquido comprimido, e essa região aqui destacada em verde claro seria a região do equilíbrio líquido-vapor, ou seja, quando se inicia esse processo de passagem da fase líquida, né, para a fase vapor. Se a gente tiver numa condição de pressão e temperatura, né, do escoamento, certo? E esse fluido que estava na condição de líquido, ele for sujeito a uma diminuição de pressão, ele pode chegar a uma condição de cruzar essa curva aqui, certo? E essa curva é justamente a curva de saturação do líquido com o seu vapor, a curva de equilíbrio do líquido com o seu vapor. Seria na iminência em que o líquido vai passar a estar sujeito a essa mudança de fase, certo? Então, vou só desenhar aqui nesse ponto para ficar mais claro, né? E aí, uma vez que a gente cruze essa linha, né, da saturação, mediante essa variação de pressão, esse líquido, ele está automaticamente em equilíbrio com o seu vapor, certo? E aí, a gente pode ter a formação de bolhas de vapor dentro da fase líquida. Por que eu estou falando a respeito disso? Né? Porque nas unidades de bombeamento, a gente tem especificamente na região do rotor da bomba, né, na região da sucção desse fluido, né, a gente tem regiões de baixa pressão. Por quê? Justamente para puxar esse fluido para dentro do equipamento, né? O fluido, normalmente, ele vai escoar de regiões de mais alta pressão para uma região de mais baixa pressão. Esse é o processo espontâneo. Né? Então, se em algum ponto do escoamento a gente tiver essa condição sendo atingida, né, a pressão do sistema sendo menor do que aquela pressão de saturação, sendo menor do que a pressão de vapor do fluido, que seria essa pressão na qual ocorre essa mudança de fase do líquido para o vapor, a uma dada temperatura, então vão ser geradas bolhas de vapor dentro dessa fase líquida, certo? E essas bolhas de vapor, obviamente, não são desejadas. Por quê? Porque, veja só, esse fluido entrou nessa condição, né, virou uma massa de vapor, né, dentro do equipamento de bombeio. O equipamento serve para aumentar a pressão desse fluido. Então, você gerou uma quantidade de vapor e vai submeter ele a um aumento de pressão. Então, em algum momento, essas bolhas de vapor, elas vão passar novamente para a condição de líquido. E quando isso acontece, se isso se dá dentro do equipamento aí de bombeio, então a gente tem justamente o fenômeno indesejado, o fenômeno de cavitação, em que essas bolhas elas vão estar explodindo, né? Mudando rapidamente de volume específico. Ó, se vocês observarem aqui, ó, o volume específico do vapor ele é muito maior do que o volume específico do líquido.
Então, isso aí vai estar gerando ondas de choque dentro do equipamento de bombeio. Então, isso aí vai estar causando perda de desempenho do equipamento, vai estar causando erosão nessas pás, né? Pode ser geradora de acidentes de trabalho. Então, é um fenômeno que é altamente indesejado, certo? E deve ser evitado. Então, a gente sempre trabalha na intenção de que o equipamento de bombeio, ó, ele trabalhe com uma pressão mínima, né, tal que não seja atingida aquela pressão em que esses líquidos saem deixam de estar, esse vapor, né, deixa de estar na fase líquida, que não surjam essas bolhas de cavitação. João, a questão das turbinas é um pouco diferente, porque veja só, na unidade de bombeio, a gente fornece energia para o fluido, fornece energia para a bomba fornecer energia para o fluido, e aí a gente aumenta a energia desse fluido, né, e aumenta a pressão dele na saída. Na turbina, o que acontece é que esse fluido, ele tem uma pressão elevada, né, ele tem uma carga energética elevada, e aí a gente extrai a energia dele, certo? Para produzir, sei lá, se a gente pensar, por exemplo, numa turbina para geração de energia elétrica, né? A gente entra com uma corrente de líquido de alta energia, né, com a pressão elevada, e descarta esse líquido a uma condição de mais baixa, com a condição de mais baixa energia para a atmosfera, por exemplo. Então, dificilmente a gente chega a uma situação de extrair tanta energia do fluido na turbina que a gente atinja uma condição dessa de mudança de fase, certo? Eu estou falando assim, para turbinas, pensando em turbinas trabalhando com líquidos, tá? Líquidos incompressíveis, que seria o caso que a gente está lidando aqui, ok? Bom, meu povo, então, esse seria, né, a nossa condição para o funcionamento aí de bombas. E um outro ponto que eu gostaria, né, de trazer para vocês, né, seria justamente a condição matemática, digamos assim, para evitar que o fenômeno de cavitação ocorra, né? Então, veja só, eu tenho que fazer com que a carga de energia que está sendo fornecida para a bomba, né, ela seja no mínimo superior a essa condição em que o fluido ele está no equilíbrio de fase, né, transferindo-se para a fase de vapor. Então, a gente fala que, para garantir que não ocorra a cavitação, o NPSH, ou seja, a carga líquida de pressão disponível no sistema, ela tem que ser maior do que um valor mínimo. E esse valor mínimo, ele é ditado justamente pela pressão de vapor desse fluido, certo? Então, a gente faz uma comparação. A gente diz que essa carga da bomba na seção de entrada, né, na seção da sucção da bomba, o que tem de disponível tem que ser, no mínimo, maior do que essa pressão de vapor, certo? Bom, pessoal, com relação a esse escoamento interno viscoso, essas características aí, como é que vocês estão com dúvidas, o que a gente pode fazer ainda na aula de hoje? Eu vou gravar ainda mais uma aula de exercício, né, como eu falei para vocês, eu estou priorizando gravar os exercícios, deixar lá disponível para vocês, e né, usando nossos momentos aqui para realmente tirar dúvidas e cobrir o nosso conteúdo, né? Então, esse seria o nosso último
tema, né, nosso último grande tema de mecânica dos fluidos aí a ser trabalhado. Conseguiram? Esse assunto eu tendo a dizer que ele é o melhor da mecânica dos fluidos. Ele é o mais tranquilo, a gente consegue, né, relacionar várias coisas que aprende ao longo da disciplina, né, Ana? Não sei se vocês viram, né, mas no final do material de vocês tem algumas questões para vocês resolverem. Tem uma parte de análise dimensional, tem uma parte de escoamento interno viscoso laminar e turbulento, né? Então, vocês podem usar aquilo como lista de questões para estarem resolvendo, tá bom? O questionário não está no cigarro. Ixi, eu achava que estava. Então, eu vou colocar, viu, briga... Oh, não tá aqui, ó, no questionário unidade 3, não tá... Ah... Será que não foram as questões? Deixa eu ver aqui na outra turma. Será que eu não publiquei? Ah, tá aqui, não publicado. Oh, meu Deus. Obrigada, Ana, por avisar. Questionário 3, unidade 3. Publicar questionário. Pronto, agora tá lá. Perdão aí. Tá certo. Então é isso, pessoal.